Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre as derivadas trigonométricas inversas. Deixa eu abrir o PowerPoint. Então, derivadas trigonométricas inversas. Então, eu vou colocar aqui uma tabela de derivadas, depois nós vamos estudar um pouco elas, né? Então, aqui eu estou dizendo que a derivada do seno inverso de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Então, a derivada do seno inverso de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Seno inverso é a mesma coisa, vocês podem ouvir ou ver em outros livros e atividades. Seno inverso de x é a mesma coisa que arco seno de x. Muita gente confunde o seno inverso com, vamos dizer, se eu tenho seno de 30 graus, vou botar bem no ensino médio mesmo, seno de 30 graus, muita gente confunde que eu teria o seno inverso de 30 graus. Não existe o seno inverso de 30 graus. Porque o seno inverso é o arco seno de x. Ou seja, se eu tenho seno de 30 graus, o seno inverso seria, então isso aqui não existe, o seno inverso seria seno inverso, qual o valor que o seno, seno de 30 graus dá meio. Então, o arco seno de meio é igual a 30 graus. Ou seja, seno de 30 graus é igual a meio. Se eu tenho que seno de 30 graus é igual a meio, o arco seno, ou o seno inverso de meio, é 30 graus. Então, eu tenho seno de um ângulo, resulta em um número. O seno inverso de um número resulta em um ângulo. Ok? Então, deixar bem claro isso. E quando vocês verem a frase arco, arque, que significa arco, então, seno inverso de x, eu posso escrever, em vez de seno inverso de x, eu posso escrever arco seno de x. É a mesma coisa. Então, só tirando essa dúvida, esclarecendo, para não cometerem erros grosseiros por aí afora, né? Voltando. Então, eu vou colocar a lista de todos os senos inversos, todas as funções trigonométricas inversas, e depois a gente vai demonstrar como é que, de onde veio que o seno inverso de x resultava nisso, e como trabalhar com isso, como fazer esses cálculos de derivada, né? Então, onde se aplica isso? Então, nós temos que a derivada do cosseno inverso de x é menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, veja que é fácil de memorizar. A derivada do seno inverso é 1 sobre raiz de 1 menos x2. A derivada do cosseno inverso é a mesma coisa, só que bota o sinal de menos. É menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Aí nós temos a derivada da tangente inversa de x, é 1 sobre 1 mais x2. Então, as três principais funções, seno, cosseno e tangente inversa. Então, bem simples de memorizar. Aí nós sabemos que também temos a secante, a cossecante e a cotangente. Então, a secante inversa é 1 sobre x raiz de x2 menos 1. Então, aparece um x aqui fora e raiz fica de x2 menos 1. Aqui era 1 menos x2. Então, aqui vai ficar x2 menos 1. Secante inversa. A cossecante inversa, então a derivada da cossecante inversa de x é a mesma coisa da secante, só com sinal negativo. Então, seguindo o mesmo caminho do seno inverso em relação ao cosseno, a secante inversa em relação à cossecante inversa. Então, a secante inversa é 1 sobre x
raiz de x2 menos 1, a derivada da cossecante inversa de x é menos 1 sobre x raiz de x2 menos 1. E, finalmente, a derivada da cotangente, né? Então, a derivada da cotangente inversa de x é a mesma coisa da tangente, só que com o sinal negativo, né? 1 sobre 1 mais x2, com sinal negativo. Então, veja que, de certa forma, é simples, né? A tangente se relaciona com a cotangente. Só é mudar o sinal. Seno se relaciona com cosseno, só muda o sinal. E secante se relaciona com a cossecante, só muda o sinal. Antes de demonstrar, vou fazer uma aplicação direta, né? Então, eu posso chegar lá na atividade de vocês e pedir. Calcule a derivada. Calcule a derivada das funções abaixo. Posso pedir uma derivada bem simples, seno inverso de x. Então, isso aqui é a resposta, vou botar assim, y igual a seno inverso de x. Eu quero a derivada de y. Então, y' será igual a 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, bem simples, está aqui. Derivada de seno inverso de x é 1 sobre raiz de 1 menos x2. Não tem o que ser feito. Então, eu quero a derivada de y é seno de x, seno inverso de x, é 1 sobre raiz. Posso pedir na letra B, y é igual a tangente inversa de x. Quem é a derivada? Y' é igual a 1 sobre 1 mais x2. Acabou-se, não tem o que ser feito. Muito simples. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal? E a demonstração? Calma, vou chegar na demonstração. Por enquanto, eu estou colocando aqui o que é do dia a dia. O que é que vai aparecer para vocês no dia a dia? Demonstração raramente aparece, né? Vai aparecer, claro, na atividade que vocês têm que treinar, mas no dia a dia, o que aparece é isso. Vou botar agora um pouco mais complicado. F de x igual a cosseno inverso de 3x, por exemplo. Agora, observe que eu quero cosseno inverso de 3x. Eu não quero cosseno inverso de x. Então, a derivada é uma regra da cadeia. Então, veja que eu tenho uma função dentro da outra. A função cosseno inverso e a outra função 3x. Uma função dentro da outra. Quando eu tenho uma função dentro da outra, é regra da cadeia. Deriva maior, a derivada da maior está aqui. É menos 1 sobre 1 mais... Estava olhando para a tangente. Então, secante é menos 1 sobre raiz de 1 menos... Olha, esse x aqui é esse aqui. Então, cosseno inverso de x é menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Observe que agora o meu x é isso tudo aqui. O meu elemento que está dentro, antes era só o x, agora é 3x. Então, aqui, no lugar do x, entra 3x ao quadrado. E a regra da cadeia diz, eu derivo a função maior e depois derivo o argumento. Então, observe que aqui não precisava, porque a derivada de x é 1. Então, dava a mesma coisa. A derivada de x é 1. Mas aqui a derivada de 3x vezes a derivada do argumento. A derivada de 3x é 3. Então, meu resultado resulta em 3 menos, né? Menos 3 sobre raiz de 1 menos 3 ao quadrado dá 9. 9x ao quadrado. Então, veja que é simples. Vou dar mais um exemplo. Agora eu quero y igual a tangente inversa
de raiz de 4x. Vou complicar mais um pouquinho ainda. Raiz de 4x. Ou seja, é regra da cadeia dentro da cadeia. Ou seja, eu tenho uma função, duas funções, que é a raiz, e três funções, que é o 4x. Então, primeiro eu penso no geral, no mais simples. A principal função é a tangente inversa. A raiz está dentro da tangente inversa e o 4x está dentro da raiz. Então, vamos lá, regra da cadeia. Então, a derivada vai ser 1 sobre 1 mais o meu x é tudo isso aqui. Ou seja, o elemento que estava aqui, que era o x, que fica x ao quadrado, agora é tudo isso aqui. Então, é raiz de 4x ao quadrado, vezes a derivada do argumento. Aqui é regra da cadeia de novo, porque a derivada de raiz de 4x, eu derivo a principal função, que é a raiz, vezes a derivada do que está dentro. Então, a derivada da raiz é meio, né? É meio. A raiz diminui 1 grau, vai ficar menos, porque aqui fica a potência, né? Elevado a meio. Então, desce meio, diminui 1 grau, fica menos meio. Então, como vai ficar menos meio, vai descer, né? Vai ficar raiz, repete tudo que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 4x é 4. Então, veja que é a regra da cadeia dentro da cadeia. Então, são três funções, uma dentro da outra, dentro da outra. Então, agora só é simplificar, né? Simplificando agora, 4 simplifico com 2, vai sobrar 2 em cima. Embaixo, aqui eu posso cortar essa raiz com essa potência, vai ficar 1 mais 4x, vezes isso aqui, né? Então, vai ficar 2, que é... não, esse 2 eu já cortei, né? Então, vai ficar 1 mais 4x vezes raiz de 4x. Acabou-se. Então, é só seguir o caminho certinho. Então, é importante saber a regra básica, porque qualquer coisa que aparecer diferente, eu trabalho primeiro com a regra básica e depois derivo o argumento. Então, derivo a função maior vezes a derivada do argumento. Derivo a função maior vezes a derivada do argumento. O argumento é uma regra da cadeia. Deriva a função maior vezes a derivada do argumento. Alguma dúvida até aí? Hein, pessoal? Não. Então, é isso. É bem básico, né? É sob as fórmulas, aplicação. Quando é simples, só tem x, aplicação direta, não tem problema. Quando tem alguma coisa diferente, regra da cadeia. Agora vamos para a demonstração. Demonstração. Vamos demonstrar a primeira fórmula, né? Eu quero mostrar que seja y igual a seno inverso de x, prove que a derivada de y é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, tá aqui, eu quero provar isso, que a derivada do seno inverso resulta em 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, o primeiro passo é escrever o meu y, né? Minha função. Então, y igual a seno inverso de x. Como nós sabemos, né? Aqui, seno inverso de x. Ou seja, nós sabemos que o resultado da função trigonométrica inversa é um ângulo, né? Nós sabemos que o seno de 30 dá meio. O seno inverso de meio dá 30 graus, né? Então, o resultado
da função trigonométrica inversa é um ângulo, ou seja, esse y aqui vai ser igual a um ângulo. Ou seja, se é igual a um ângulo, eu tenho que dizer qual é o limite de validade desse ângulo. Como a gente está falando em função seno, a função seno ela é assim, né? Menos π sobre 2, 0, π sobre 2, π e por aí vai. Aqui é a mesma coisa. Menos π sobre 2, menos π e por aí vai. Se quiser, também poderia usar 3π sobre 2 em vez de menos, mas eu prefiro assim, uma reta normal, como a reta real, zero aqui, valores positivos, valores negativos. A função seno é assim. Na parte entre menos π sobre 2 e 0, ela é negativa. Depois vai para 0, sobe até aqui é menos 1, e aqui é 1. O máximo, o mínimo dela é menos 1 e o máximo dela é 1. Volta para 0 e depois começa a se repetir. Então, se ela está aqui, vem e depois se repete, então basta eu calcular de menos π2, menos π sobre 2 até π sobre 2. Se quiser também no círculo trigonométrico, a gente vê isso, né? A função seno é positiva aqui, negativa aqui, negativa aqui. Ou seja, esse lado aqui do segundo quadrante é igual ao primeiro, os valores. Vamos dizer, seno de 30 graus é igual a seno de 150 graus, né? É o mesmo valor. E esse lado de cá, o terceiro quadrante, é igual ao quarto. Então, aqui é π sobre 2, aqui é 3π sobre 2, ou menos π sobre 2, eu prefiro usar menos π sobre 2, mas pode usar 3π sobre 2. Então, se esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, basta eu calcular o lado de cá. Basta eu calcular daqui até aqui. Ou seja, meu y está entre menos π sobre 2 a π sobre 2. É um ângulo que está dentro desse intervalo. É importante colocar isso, averiguar isso, qual o intervalo de validade do meu y. Então, y é igual a seno inverso de x. Como eu não sei calcular, fazer conta com o seno inverso, eu quero me livrar dessa função seno inverso. Então, para me livrar dessa função seno inverso, vou chamar isso aqui de 1, essa equação de 1. Então, o que é que eu faço? Multiplico a equação 1 pela função inversa de seno inverso, ou seja, por seno. A função inversa de seno inverso, para me livrar de seno inverso, é seno. Então, multiplicando a equação 1 toda por seno, tem o seguinte, seno de y igual a x, né? Porque seno corta com seno inverso, fica igual a x. Então, eu tenho isso aí, seno de y é igual a x. Eu quero a derivada de y. Então, vou usar derivação implícita aqui, já que eu tenho uma função aqui, y e x, então fazer a derivação implícita. Então, fazendo, chamar de 2, fazendo a derivação implícita da equação 2, em relação a x, nós temos o seguinte, porque em relação a x, por quê? Porque y' significa dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x. Y' nós sabemos que é dy dx, ou seja, y' significa a derivada de y em relação a x. Então, por isso que eu coloquei aqui para ficar bem claro isso. Então, derivando toda essa 2 aqui em relação a x, eu tenho regra. Aqui é derivação implícita, né? Então, eu derivo a função, que é seno, a derivada de seno é cosseno de y, então seno de y vai ser cosseno de y.
Como é a derivação implícita, onde tem y aparece vezes a derivada do argumento. A derivada de y é y'. Então, vezes y'. Já coloquei logo na frente, que a gente sempre coloca essas coisas na frente da função trigonométrica, para não confundir a multiplicação de uma função com um argumento, né? O y' aqui é uma função, né? Então, deriva a função maior, que é seno. Então, a derivada de seno de y é cosseno de y, vezes a derivada do argumento. A derivada de y é o que eu quero saber, y'. Igual. A derivada de x é simples. A derivada de x em relação a x é 1. A derivada de x é 1. Então, fiz a derivada. Como eu quero saber quem é y', o que não é y' passa para o outro lado. Cosseno de y está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, y' é igual a 1 sobre cosseno de y. Praticamente acabou. Observe que são poucos passos. Peguei o meu problema inicial, que é determinar quem é a derivada do seno inverso de x. Então, peguei o problema inicial, me livrei da função que eu não sei trabalhar com ela. Então, para me livrar dela, eu multiplico pelo inverso dela. Então, seno inverso, o inverso de seno inverso é seno. Se eu tivesse cosseno inverso, o inverso do cosseno inverso seria cosseno. Tangente inversa, o inverso da tangente inversa seria tangente. Então, multipliquei tudo por seno, então ficou seno de y igual a x, já que eu corto o seno com o seno inverso, e faço a derivada implícita. Então, a derivação implícita aqui, a derivada de seno é cosseno de y vezes y', e a derivada de x é 1. Está multiplicando, passa dividindo, praticamente acabou. Agora vamos para o conhecimento lá do ensino médio. Sabendo que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1, ou seja, a primeira identidade trigonométrica, a gente sempre vai trabalhar nessa demonstração das funções trigonométricas inversas com essa identidade trigonométrica. Então, sabendo que isso aqui é verdade, eu quero saber quem é cosseno de y, então, está somando, passa subtraindo. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. Como eu quero saber só quem é cosseno e não quem é cosseno ao quadrado, então a potência vira a raiz. Lembre-se lá do ensino médio que, abri um parênteses aqui, se eu tivesse x ao quadrado igual a 4, por exemplo, para eu me livrar dessa potência, ia ficar x igual a mais ou menos raiz de 4, que daria x igual a mais ou menos 2, né? Porque se eu boto 2 ao quadrado dá 4. Se eu boto menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, resultaria nisso, né? Então, isso é conhecimento lá do ensino básico. Porém, aqui, eu sei que quando eu tirar a raiz, para me livrar da potência, então vai ficar cosseno de y vai ser igual a raiz disso aqui, mais ou menos essa raiz. Eu não preciso botar mais ou menos, basta eu botar só o mais. 1 menos seno ao quadrado de y. Por que eu não botei o menos? Porque, observe aqui, no início que eu falei que era importante isso, o meu y está dentro desse intervalo, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui é o seno. Porém, o cosseno, a função cosseno é mais, menos e menos. A função cosseno. Ou seja, se eu estou indo de menos π sobre 2, que é o mesmo y, até π sobre 2, eu só tenho o sinal de mais. Então, por isso que não tem mais ou menos, porque eu só tenho condição de ter resultados positivos. Então, cosseno de y vai ser igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, cheguei ao meu resultado para substituir isso aqui. Foi um parênteses que eu abri. Eu fugir desse cosseno e voltar para o seno.
Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Voltando lá, para a equação 2, seno de y é quem? X. Então, como seno de y é x, substituo aqui, onde tem seno ao quadrado de y, vai ser, se seno de y é x, seno ao quadrado de y vai ser x ao quadrado. Então, y' vai ser igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Provei o que eu queria provar. Está aí demonstrado. Então, provei que a derivada do seno inverso de x é 1 sobre raiz de 1 menos x2. Alguma dúvida, pessoal? Vejam os passos direitinho aí, observe. Aqui é o problema inicial. Eu tenho isso e quero fazer a derivada disso. Ou seja, pego o problema inicial e repito o problema inicial aqui, chamo de equação 1. Multiplico toda a equação 1 pela a função inversa que eu quero me livrar, porque eu não sei trabalhar com ela. Chego na equação 2. Chegando na equação 2, faço a derivação implícita de toda a equação 2 em relação a x. Fazendo a derivação implícita, a derivada do seno de y é cosseno de y vezes y'. E a derivada de x é 1. Está multiplicando, passa dividindo. E depois eu vou para a identidade trigonométrica. Porque veja que só tem seno aqui. Então, eu tenho que me livrar desse cosseno. Então, escrever a identidade trigonométrica para escrever cosseno em função de seno. Escrevi cosseno em função de seno. Como eu sei que seno de y é x, então, substituindo no lugar do cosseno de y, raiz de 1 menos seno ao quadrado de y, no lugar de seno de y, coloquei x. Então, porque aqui é como se tivesse seno de y ao quadrado. Então, como seno de y é x, então ficou 1 menos x ao quadrado. Simples e fácil? Simples e fácil, né? Tranquilo, professor. Então, Só uma coisa. Esse negócio dos ângulos livres, você poderia explicar de novo? explico, sim. Então, toda a função inversa, o resultado dela é um ângulo. Como é um ângulo, eu tenho que saber a validade desse ângulo, né? Porque não adianta eu estar calculando uma coisa repetitiva, né? Então, se eu fosse calcular de zero, se eu dissesse que era de 0 até 2π, eu ia estar repetindo, porque esse valor é igual a esse valor é igual a esse, então eu ia estar fazendo o trabalho dobrado, né? Eu calculo tudo isso aqui, repito tudo aqui, calculo tudo aqui, repito tudo aqui. Então, não tem porquê. Então, basta eu calcular do menos π sobre 2 até π sobre 2. Basta eu calcular, eu calculando daqui para cá, eu estou calculando tudo, porque esse outro lado vai ser a repetição desse. Então, basta calcular essa banda aqui, dessa circunferência. Ou, se preferir estender numa reta aqui, a mesma coisa. A função seno vem aqui, vai para 0, vai para 1, volta para 0. Depois ele vai se repetir. Como ele vai se repetir, não tem por que fazer. Aqui também está se repetindo. Então, não tem por que fazer. Basta eu pegar uma viagem da onda, né? E depois é repetição. Então, basta eu calcular meu y dentro desse intervalo, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso aqui é importante para esse final aqui, para eu saber o meu cosseno. O que é que eu faço? Já que aqui o normal, a regra é que seja mais ou menos. Mas como o y está dentro desse intervalo, e eu estou calculando cosseno, e cosseno entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é só valores positivos, então por isso que aqui só tem o mais, não tem o mais ou menos, porque é impossível ter valor negativo quando o y está dentro desse intervalo no cosseno. Então, no cosseno, eu só vou ter valores positivos dentro desse intervalo. Se eu quiser representar o cosseno nessa reta, o cosseno ali seria o cosseno em menos π sobre 2. Menos π sobre 2, 0, a π sobre 2. Ele começa
em 1, né? Ele começa em 1. Não, começa em 0. Quando chega em 0, ele está em 1. Depois vai para 0. E aí faz isso aqui. Ou seja, meu período é de menos π sobre 2 até π sobre 2, até π. Não, aqui π está aqui, né? Π está aqui. Que é menos 1, 0 é 1. Ou seja, ele todo positivo, depois todo negativo, é como se fosse aqui o 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. O período da função cosseno é isso aqui. Eu represento o cosseno todo com isso aqui. Porém, o meu y só está dentro desse primeiro intervalinho aqui. Daqui até aqui. E daqui até aqui ele é só positivo. É só positivo. Negativo é aqui. Ou seja, ele é positivo daqui para cá, depois negativo daqui para cá. O período da função cosseno, se eu quisesse representar ele todo, né, na próxima atividade, façam vocês a próxima atividade, y igual a cosseno inverso de x. Então, quando eu boto y igual a cosseno inverso de x, o meu ângulo y, já que eu quero o y, em cosseno, para eu representar ele todo, basta eu pegar de 0 até π. Porque aqui é mais e aqui é menos. De 0 até π. Porque aqui vai repetir esse termo e aqui vai repetir esse. Então, basta eu calcular de 0 a π. Então, o seno eu calculei de menos π sobre 2 até 2. O cosseno, meu y, é de 0 a π. De 0 a π eu represento todo o cosseno. Porque daqui até aqui eu já representei ele todo. Essa parte de baixo toda é repetição. Isso aqui eu vou repetir esse aqui eu vou repetir esse. Então não tem por que eu calcular de 0 a 2π. Basta eu calcular de 0 a π. Então meu y vai ser um valor, vai ser um ângulo compreendido entre o ângulo 0 e o ângulo π. Então façam aí vocês. Vou abrir outra página aqui, viu? Já copiaram essa? Então agora eu quero provar a 2. Provar que seja y igual a cosseno inverso de x, eu quero determinar quem é y', ou, quero saber quem é y', ou provar que y' é menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Eu quero provar que eu tendo isso aqui, a derivada disso resulta nisso. Menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, é isso que eu quero provar. Tenta provar aí. Vou dar um minutinho para vocês provarem isso. 2 minutinhos. Para não ficar muito corrido. Estamos na nossa reta final já, viu? Já estamos na segunda atividade da terceira unidade. Só falta só a de hoje e mais 2. Essa unidade nós vamos ter 4 atividades. Encerramos as nossas atividades, eu acho que dia 22. Então temos uma semana, né, de hoje até dia 7, que vai ser essa atividade que eu passei, depois de 7 a 14, que é a próxima, e depois de 14 a 22, e a gente encerra, né? Acho que é dia 22 que a gente encerra. Uma coisa assim, algo parecido. Então, já estamos na reta final, pessoal. Então, vamos
dar o gás aí, né? O semestre está acabando, está todo mundo cansado. Essas aulas online parece que cansa mais do que o presencial, mas vamos dar um gás para não ter que fazer de novo essa disciplina, né? Que é uma disciplina simples, fácil e de suma importância para todos vocês, né? Porque todo o curso de vocês depende de conhecer bem essas derivadas dessas funções. Se vocês sabem o cálculo bem disso, das derivadas dessas funções, vocês vão tranquilamente nesse curso de vocês. Agora, se fica tutubiando, aí complica. Vamos lá. Foi o tempo. Então, o primeiro passo, escrever o meu problema, né? Então, eu quero derivar isso aqui. Então, vamos lá. Y igual a cosseno inverso de x. Como é um ângulo, esse ângulo y, como é o cosseno, nós vimos que o cosseno é mais, menos e menos. Então, para eu representar todo o cosseno, basta eu ter y entre 0 e π. Então, basta eu pegar aqui, esse intervalo aqui. Porque esse aqui é a repetição desse e esse é a repetição desse. Então, o meu y tem que estar entre 0 e π. Eu tenho todos os ângulos necessários do cosseno inverso entre 0 e π. E aí, então tem isso aqui. Como eu quero me livrar desse termo aqui que eu não sei trabalhar com ele, multiplico pelo inverso dele. O inverso dele é o cosseno, né? Então vai ficar cosseno de y igual... Eu não vou escrever mais os textos mais não, viu? Então, cosseno de y é igual a x. Fiz a multiplicação pelo inverso do cosseno, né? A função inversa do cosseno inverso é cosseno. Então, ficou cosseno de y igual a x. Faça a derivação implícita. Então, derivando implicitamente, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno de y vezes a derivada do y, que é o que eu quero saber, vezes y'. Então, derivada implícita de cosseno de y é menos seno de y vezes y'. A derivada de x é 1. O seno está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos y' igual a 1 sobre seno de y. Passa logo esse menos para o outro lado, né? Já que eu quero saber quem é y' e não quem é menos y'. Então, multiplicando tudo por menos 1, eu tenho y' igual a menos 1 sobre seno de y. Então, praticamente acabou. Agora, eu vou usar conhecimento do ensino médio para transformar esse seno em cosseno. Então, eu sei que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Eu quero saber quem é seno, vou isolar seno, né? Então, eu tenho seno ao quadrado de y é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de y. Tiro a raiz, aí aqui, de novo, aqui é o círculo trigonométrico da função cosseno. O círculo trigonométrico da função seno é mais, menos e menos. Da função seno. Então, enquanto cosseno é mais, menos, menos, é primeiro e quarto quadrante mais e segundo e terceiro menos, a função seno é primeiro e segundo mais, terceiro e quarto menos. Então, como o y, cadê o y? O y está entre o primeiro e o segundo quadrante, ou seja, só tem valores positivos. Então, quando eu tiro a raiz, fica seno de y igual a raiz, só não precisa mais ou menos, já que ela só tem valor positivo, 1 menos cosseno ao quadrado de y. Substituo isso lá. Então, pega esse valor aqui, essa identidade, é uma identidade isso aqui, pega essa identidade e substitua aqui. Então, ficou menos 1 sobre, quem é seno de y? Raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y. E como lá no início eu disse que cosseno de y era x, então, cosseno ao quadrado de y vai ser x ao quadrado. Isso é igual a menos
1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Está aí provado. Então, provei que a derivada disso aqui é 1 menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Está aí provado. Simples e fácil? Simples e fácil, né? Então, isso vai cair na atividade de vocês, provar esse tipo de coisa. Só vou fazer mais uma, porque se eu fizer todas, né, vocês não vão ter atividade para fazer, né? Eu nem me lembro qual foi a atividade que eu passei para vocês fazerem. Qual das funções eu pedi para vocês provarem? Uma dessas eu pedi para vocês provarem, né? Ou a seno, ou a cosseno, ou a tangente, ou a secante, ou a cossecante, ou a cotangente. Uma dessas eu pedi para provar. Como eu não me lembro, vou fazer só mais uma. Então, eu vou pular a tangente, viu? Vou pular a tangente, que eu acredito que seja a tangente que eu pedi para vocês provarem. Eu não me lembro. Então, eu vou fazer a cotangente. Ou a cossecante. O que é que vocês preferem? Secante não, porque talvez seja a secante. Eu estou na dúvida entre tangente e secante que eu botei para vocês. Então, ou a cossecante ou a cotangente para fazer agora. O que é que vocês preferem? Fazer a cotangente, viu? A cotangente. É a última, né? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. É a sexta. A sexta equação. Então, y igual a cotangente inversa de x. E eu quero saber quem é y'. Ou seja, eu quero provar que isso é igual a menos 1, eu acho que é 1 mais x, né? A fórmula, eu acho que é essa. Deixa eu ver. Cotangente, menos 1 mais x ao quadrado. Faltou o quadrado. Não está isso, está certo. 1 mais x ao quadrado. Então, eu quero provar que isso aí é verdade. Então, vamos lá. Eu parto do meu problema inicial. Então, meu problema inicial é esse. Então, vamos lá. Eu quero derivar isso, né? Então, y igual... Todos se resolvem do mesmo jeito. Cotangente inversa de x. Multiplico pela função inversa da cotangente inversa, é a cotangente. Né? Então, vai ficar cotangente de y igual a x. Faço a derivação implícita. Derivação da cotangente é menos cossecante de y vezes... Não, é só menos cossecante ao quadrado, né? Menos cossecante ao quadrado de y. Vezes y'. Então, vou botar aqui o y' aqui na frente. Menos y'. Então, a derivada da cotangente de y é menos cossecante ao quadrado de y. Então, cotangente de y menos cossecante ao quadrado de y vezes y'. Igual a derivada de x, 1. Está multiplicando, passa dividindo. Então, fica menos y igual a 1 sobre cossecante ao quadrado de y. Também multiplico tudo por menos 1 para saber quem é meu y'. Então, meu y' é igual a menos 1 sobre cossecante ao quadrado de y. De novo, vou para a identidade trigonométrica, para escrever essa cossecante em função de cotangente. Né? Tem que aparecer a cotangente de novo. Então, vamos lá para a identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Então, como eu quero que apareça cossecante, cossecante significa 1 sobre seno, né? 1 sobre seno é cossecante. Né? 1 sobre cosseno é secante, 1 sobre seno é cossecante. Então, eu quero que apareça 1 sobre seno, e como é ao quadrado, então 1 sobre seno ao quadrado. Né? Então, vou dividir tudo por seno ao quadrado, porque aí aparece aqui, 1 sobre seno ao quadrado. Então, dividindo tudo por seno ao quadrado, eu vou ter cosseno ao quadrado de y sobre seno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y sobre
seno ao quadrado de y igual a 1 sobre seno ao quadrado de y. E aí apareceu minha cossecante ao quadrado aqui. Aqui vira 1 e aqui vira cotangente ao quadrado, né? Porque cosseno sobre seno é cotangente. Como está ao quadrado os dois, então cotangente ao quadrado. Então isso aqui virou cotangente ao quadrado de y. Eu não falei daqui do intervalo, né? Esqueci do intervalo de y. Vamos lá, vamos ver o intervalo de y da cotangente. Vamos lá. Eu sei que a tangente é assim, né? A tangente é um gráfico assim. Aqui é onde o seno é zero, é π, menos π, e seno de zero, não, seno de zero que é zero. Vou pensar logo na cotangente. Eu estava pensando na tangente para depois da tangente fazer a cotangente, mas eu vou pensar logo na cotangente. Cotangente é cosseno de x sobre seno de x. Então, onde é que é infinito? Ele vai ser infinito onde seno for zero. Seno é zero em zero, então ele é mais infinito, né? Porque o cosseno de zero é 1, o seno de zero é zero. Então ele é mais infinito em zero. Aí ele vai ser zero em π sobre 2. Π sobre 2. Em π ele é menos 1, e aqui é zero. É menos infinito. Então, o gráfico é assim. Então, o gráfico é assim. Ele é zero aqui em π sobre 2, infinito em zero e menos infinito em π. E aí, depois ele se repete, né? Ele, passando um pouco de π, ele dá um pulo. Positivo, negativo. Eu acho que só preciso me preocupar com isso. Depois ele vai se repetir. Então, eu vou ter de 0 a π. Então, meu y está entre 0 a π. Apesar de que aqui não vai precisar, porque eu não vou precisar tirar a raiz, né? Porque minha função já é cotangente. Vai precisar, porque eu tenho que tirar. Não vai precisar, porque a minha função é essa daqui, né? Secante ao quadrado. Então, aqui vai ficar cotangente ao quadrado mais 1, né? Que é seno ao quadrado sobre seno ao quadrado é 1. Igual 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado. Cossecante ao quadrado de y. O que eu quero é o cossecante ao quadrado de y, já está aqui. Então, realmente, eu não preciso tirar a raiz, né? Então, cossecante ao quadrado de y está aqui. Então, no lugar de cossecante, eu vou escrever isso aqui, cotangente mais 1. Então, isso aqui ficou igual a menos 1, no lugar de cossecante ao quadrado, entrou cotangente ao quadrado de y mais 1. E agora é só substituir. Quem é cotangente de y é x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Isso é igual a menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Está aí, provado. Provei que a derivada da cotangente inversa é menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Ou a ordem tanto faz, né? X ao quadrado mais 1 ou 1 mais x ao quadrado. Para ficar igualzinho, tanto faz, né? 1 mais x ao quadrado ou x ao quadrado mais 1. Ok, pessoal? Então, era isso aí a aula de hoje. Alguma dúvida? Ficou?
Daqui a pouco tem a lista para vocês. Agora, exatamente agora, a lista está aparecendo para vocês resolverem. A lista está aparecendo para vocês resolverem exatamente agora. Então, conseguimos terminar a aula dentro do prazo. Rapaz, só 5 alunos. Vou fazer aqui a chamadinha. Cadê? Chamada. Só 5 alunos. A coisa está difícil, viu? Reta final. Sendo displicente desse jeito, depois fica chorando ponto para mim. Eu não dou ponto, não. Vamos lá. Afonso está aí? Se bem que já dá para ter passado, viu? Deveria, né? Mas tem muita gente que não. Afonso? Não. Ausente. Antônio? Ausente. Caio? Ausente. César? César faltou? Primeira falta. Presente, mas tá sem microfone. Ah, presente. Presente. Ok. Cristiano? Ausente. Ausente. Davi Oliveira? Primeira falta de Davi? Ele tá na sala. Só não, então só não se manifestou. 2. 5, né? Débora tá aí, né? Foi a primeira a entrar. Aqui. Uhum. Débora. Emília. Ausente. Gabriel Moraes. Ausente. Gustavo Pisani. Presente. Ausente. Me lembro. Ele saiu, então, porque ele estava antes. Logo no começo da aula eu vi o nome dele, Gustavo Pisani. Gustavo Freitas. Ausente. Ausente. Ismael. Ausente. João Miguel. Ausente. Jonadab. Ausente. Elvin. Ausente. Lucas Ferraz. Ausente. Marcos Oliveira. Presente. Minelli. Agora só Wesley. Mas... Só o Wesley. Minelli teve a primeira falta dela, Minelli. Pedro faltou. Stephanie faltou. Vitor. E o Wesley presente. Ok, pessoal. Então, a atividade bem simples está lá. São 3 questõezinhas. Uma de demonstrar e outra de resolver, como a gente resolveu logo no início, né? Que são derivadas que são compostas, né? Então, tem lá, vamos dizer, tem lá, calcule a tangente inversa de 2x. Então, faz a tangente inversa, normal, que é 1 sobre 1 mais x2, só que no lugar de botar x2, vai botar 2x, né? Porque já que o argumento é 2x. Então, 2x ao quadrado. Vezes a derivada de 2x, que é 2. Aí pronto, arruma e acabou-se. Então, bem simples de ser feito, bem tranquilo. Tem muita gente que acha difícil essas derivadas trigonométricas inversas, mas não tem nada de difícil. É bem tranquilo. Então, é isso aí, pessoal. Uma boa semana para vocês. Até terça que vem.